A Bíblia é, sem qualquer dúvida, o livro mais influente da história da humanidade. Atualmente, muitos consideram-na pouco fiável, cheia de superstições e é melhor não a levarem completamente a sério. No entanto, se este livro é realmente o que afirma ser, a Palavra de Deus, então não há nenhum livro na Terra que deva ser levado mais a sério. Junte-se a mim, neste episódio do Mundo de Amanhã, para desmascarar 5 mitos sobre a Bíblia. Saudações e bem-vindos ao Mundo de Amanhã, onde vos ajudamos a dar sentido ao vosso mundo através das páginas da Bíblia. Hoje, vamos desmascarar 5 mitos sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e demonstrar como são pouco mais do que fantasias, usadas por aqueles que se sentem desconfortáveis com o que Deus tem a dizer sobre o mundo e sobre as suas vidas. A primeira delas é que a Bíblia não é historicamente fiável. Muitos afirmam que a Bíblia está cheia de mitos e histórias inventadas, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Sempre que os historiadores da Bíblia entram em conflito, a luta é a favor da Bíblia. Por exemplo, muitos historiadores cépticos acreditavam que os hititas eram um reino fictício das histórias do Antigo Testamento, até descobrirem o império exatamente como a Bíblia o descrevia. No século XIX, foi descoberta toda a capital do povo hitita, juntamente com o seu arquivo real, que continha milhares de registros antigos relacionados com o seu vasto império. Os críticos zombaram da Bíblia até que, em todas as suas escavações, a história real zombou deles e justificou a Bíblia. Este é o padrão. Os cépticos duvidam da Bíblia e provam que estão errados. Não temos tempo suficiente para listar as inúmeras maneiras pelas quais a arqueologia tem mostrado que a Bíblia é confiável, mas vejamos algumas. Continuam a ser encontradas provas arqueológicas de indivíduos importantes da Bíblia. Figuras do Antigo Testamento, como o rei Ezequias, o rei Acás e a infame rainha Jezabel, bem como figuras do Novo Testamento, como Pôncio Pilatos e o sumo sacerdote Caifás, aparecem em vários artefactos ou registros antigos, à medida que os historiadores continuam a investigar o passado. Durante algum tempo, o rei Davi da Bíblia foi considerado um mito, tal como o rei Arthur de Inglaterra, até que escavações descobriram uma inscrição em pedra aramaica na antiga cidade de Dan, referindo-se ao rei da casa de David. Uma das minhas descobertas favoritas não é de uma pessoa famosa. Em 2007, um professor de arqueologia de Viena estava a examinar um pequeno fragmento de barro com 25 séculos da antiga Babilônia, essencialmente um recibo de um pagamento feito a um templo de adoração do sol. Em escrita cuneiforme antiga, trazia o nome de Nebozar-Sochim, um chefe dos eunucos. Bem, o que é que isso interessa? Bem, o mesmo indivíduo é mencionado na mesma posição no livro bíblico de Jeremias. E pensem nisso. Não se trata de uma pessoa de renome. Se a Bíblia estivesse cheia de ficção, acertar nos nomes das pessoas famosas seria mais fácil de explicar. Mas os nomes das pessoas não famosas, acertar também seria notável. Nunca é sensato apostar contra a Bíblia quando se trata de história. Se troçarmos da Bíblia, os factos acabam por troçar de nós. Passemos então ao nosso segundo mito. Este mito afirma que o texto da Bíblia foi dramaticamente alterado ao longo dos séculos. Tenho alguma simpatia por aqueles que acreditam nisto sem investigarem o assunto. Afinal, a Bíblia é uma coleção de livros, o mais recente dos quais foi escrito há quase 2000 anos e o mais antigo foi escrito milhares de anos antes disso. Dado que não havia discos rígidos digitais, nem fotocopiadoras, as palavras da Bíblia tiveram de ser meticulosamente copiadas à mão de um documento para outro, século após século. Como é que é possível, mesmo que remotamente, que o texto tenha sido fielmente preservado? No entanto, um olhar imparcial sobre as provas mostra que foi exatamente isso que aconteceu. Por exemplo, antes da descoberta dos famosos pergaminhos do Mar Morto, no final dos anos 40 e início dos anos 50, a cópia mais antiga do livro de Isaías, datada apenas de 1000 anos d.C.,
A descoberta de pergaminhos contendo o texto de Isaías entre os pergaminhos do Mar Morto, incluindo uma cópia quase completa do livro, fez com que essa data recuasse 1000 anos ou mais, até ao século antes de Cristo. E o nível de exatidão e transmissão ao longo desses mais de 1000 anos foi notável. Em Romanos 3 e versículo 2, o apóstolo Paulo observa que Deus confiou a transmissão do Antigo Testamento aos judeus e que as suas tradições de copiar meticulosamente os textos nos serviram bem. Contando as palavras de cada livro, as ocorrências de cada letra em cada livro e efetuando outras verificações minuciosas e entorpecedoras, as suas tradições foram concebidas para garantir a exatidão das palavras de pergaminho para pergaminho, com o cuidado e a devoção que a palavra de Deus merece. Então, e o Novo Testamento? As provas são claras de que também ele contém um registro fiel, transmitido ao longo dos séculos. Mesmo fragmentos como o papiro da Biblioteca Rylands, que contém um fragmento do Evangelho de João e que data de 50 anos antes da redação original desse evangelho, validam a qualidade da transmissão do texto. Sim, houve erros e enganos. No entanto, existem mais provas de manuscritos do Novo Testamento do que de qualquer outro documento antigo. E dentro dessa vasta coleção de cópias, o facto de a mensagem original chegar alta e de bom som ao nosso tempo é evidente. Até os detractores da Bíblia admitem este facto. Como admite o popular estudioso da Bíblia, crítico e cético Bart Ehrman, para ter certeza, de todas as centenas de milhares de mudanças textuais encontradas entre os manuscritos do Novo Testamento, a maioria delas é completamente insignificante, imaterial, sem importância real para qualquer coisa, além de mostrar que os escribas não sabiam soletrar ou manter a concentração melhor do que o resto de nós. O vasto número de manuscritos ilustra que, em vez de mudar drasticamente ao longo de 2000 anos, a mensagem original do Novo Testamento e os ensinamentos de Jesus Cristo continuam a brilhar sem serem afetados pelo tempo. Este facto não nos deve surpreender de forma alguma. Como o próprio Jesus declarou na sua famosa profecia do Monte das Oliveiras, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, não, o texto da Bíblia não foi alterado drasticamente ao longo dos séculos. De facto, foi milagrosamente preservado. O terceiro mito é que a Bíblia foi compilada pela Igreja Católica Romana. Isto é frequentemente afirmado por indivíduos que querem dizer que a Igreja Católica Romana escolheu os livros que fariam parte da Bíblia com motivações políticas para esmagar ideias opostas ou versões indesejadas da fé. No entanto, esta afirmação é uma fantasia sem fundamento. Em primeiro lugar, é evidente que os 66 livros da Bíblia foram reconhecidos como escrituras muito antes de qualquer concílio católico romano poder pretender torná-los oficiais. O historiador judeu do primeiro século, Joséfo, escreve sobre o Antigo Testamento e os judeus da sua época e da época de Jesus. Pois não temos entre nós uma multidão inumerável de livros que discordam e se contradizem uns aos outros, como os gregos, mas apenas 22 livros que contêm os registros de todos os tempos passados, os quais se creem justamente divinos. Alguns desses 22 livros foram mais tarde divididos em várias partes, como 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, e os 12 profetas menores. Eles formam os 39 livros da maioria dos Antigos Testamentos modernos. Quanto aos 27 livros do Novo Testamento, todos eles escritos por apóstolos e discípulos do primeiro século, e que terminam com o livro do Apocalipse, o testemunho da sua autenticidade é antigo. Os concílios posteriores de várias versões do cristianismo só puderam reconhecer os livros que já eram reconhecidos e que não podiam ser refutados. De facto, como o meu antigo pastor John Ogwyn costumava dizer, uma das melhores provas de que a Igreja Católica Romana não decidiu sobre o cânone do Novo Testamento é que nunca teria aprovado tantos livros que contradizem diretamente os seus ensinamentos. E a própria Bíblia contém provas de que os autores do Novo Testamento sabiam que estavam a recolher a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, por exemplo, refere-se às cartas de Paulo como escritura e diz aos seus próprios leitores em 2 Pedro 1, no versículo 15:
Além disso, terei o cuidado de fazer com que, depois da minha morte, tenhais sempre presente estas coisas. Uma análise cuidadosa da história da Bíblia, juntamente com as suas próprias provas internas, mostra que os seus livros foram estabelecidos muito antes de qualquer concílio católico romano se ter reunido sobre o que quer que fosse. O nosso próximo mito é um mito particularmente popular. Esse mito afirma que a Bíblia é racista e misógina. Mais uma vez, tais afirmações não têm qualquer relação com a realidade. Sobre estes assuntos, a Bíblia é muito clara. Abramo-nos no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 11. Aí se vê o ensino da Bíblia tão claro como o dia. Não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo e está em tudo. Para muitos no primeiro século, a ideia de que judeus e gregos pudessem ser vistos como iguais aos olhos de Deus era escandalosa. No entanto, as palavras da Bíblia são claras. A salvação que ela descreve está aberta a todos, independentemente da raça, tribo, nacionalidade ou etnia. De facto, no ano em que William Wilberforce publicou a sua famosa carta sobre a abolição do comércio de escravos, que desempenhou um papel tão crucial no fim dessa terrível prática no Ocidente, citou essa passagem em Colossenses, bem como outras no livro dos Atos, nos Evangelhos e noutros locais, para apoiar a sua afirmação. Longe de ser racista, a Bíblia é o único testemunho seguro do potencial divino de cada ser humano, independentemente da sua raça. Quanto à ideia de que a Bíblia é, de alguma forma, anti-mulher, essa mentira desprezível tem sido permitida durante demasiado tempo. Numa passagem semelhante à dos Colossenses, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 3, no versículo 28, Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, homens e mulheres têm o mesmo potencial para se tornarem seus filhos no seu reino. De facto, o apóstolo Pedro escreve que os maridos e as mulheres são herdeiros em conjunto da graça da vida. Então, de onde vêm essas mentiras sobre o facto de a Bíblia ser misógina? Algumas baseiam-se numa má compreensão das leis, estatutos e julgamentos de Deus no Antigo Testamento. Os acusadores que querem desacreditar a Bíblia não reconhecem como as leis de Deus protegiam as mulheres de danos e abusos, exigiam que os homens as tratassem com dignidade e não como propriedade, como faziam muitas culturas antigas, e reconheciam que as mulheres, tal como os homens, eram feitas à imagem de Deus. Em vez de ser apenas a história de Deus a trabalhar com homens no mundo, o Antigo Testamento registra as histórias de mulheres corajosas que Deus usou e inspirou, como Sara, Débora, Ruth e Esther. É verdade que a Bíblia ensina que homens e mulheres têm papéis diferentes, mas complementares, a desempenhar como na família tradicional. E é verdade que muitas estudiosas feministas modernas retratam o casamento e a vida familiar como meros instrumentos para as afastar da satisfação e da felicidade. Mas será que isso é verdade? De acordo com a investigação, não. Segundo um artigo publicado em outubro do ano na Newsweek por Brad Wilcox e Elise Illich, respectivamente professor de Sociologia na Universidade da Virgínia e editora da Family Studies, as mães casadas são financeiramente mais prósperas e têm mais probabilidades de estarem completamente satisfeitas com as suas vidas do que as mulheres solteiras sem filhos, que têm cerca de 60% mais probabilidades de relatar sentimentos de solidão do que as mães casadas. Os autores concluem: por isso, se deseja ser uma mulher feliz e próspera, não dê ouvidos ao evangelho do eu primeiro, proclamado pela nossa classe dominante, que a encoraja a adiar o casamento, ou mesmo a pô-lo de parte. Em vez disso, esteja aberta às dádivas do casamento e dos filhos, e procure oportunidades para abraçar a vida familiar como uma parte essencial de uma vida rica e significativa. É aí que reside o melhor caminho para um futuro mais próspero e feliz para as mulheres de hoje. A família tradicional recomendada às mulheres nas páginas da Bíblia versus a vibração antifamília pressionada pela nossa cultura tende a tornar as mulheres mais felizes, mais satisfeitas e mais seguras financeiramente. Por isso,
Se quiser atitudes misóginas e anti-mulheres, pode procurar em Hollywood ou nas universidades modernas, mas não as vai encontrar na Bíblia. Até agora, analisamos e desmascaramos 4 mitos sobre a Bíblia. A Bíblia é historicamente imprecisa. Em vez disso, mostramos que é extremamente fiável. A Bíblia foi radicalmente alterada ao longo dos séculos. Em vez disso, mostramos que foi surpreendentemente bem preservada. A Bíblia foi compilada pela Igreja Católica Romana. Em vez disso, demonstramos que o cânone foi estabelecido muito antes. E a Bíblia é racista e misógina. Em vez disso, mostramos que Deus honra todas as raças e que as leis de Deus reveladas na Bíblia protegem e honram as mulheres. De facto, quando discutimos este último mito, mencionamos um elemento importante que está relacionado com o último mito que vamos desmascarar hoje. Sim, muitos gostam de gozar com a Bíblia, afirmando que não passa de um texto escrito por pastores de cabras da Idade do Bronze, cheio de ideias ignorantes e desactualizadas que simplesmente não se aplicam ao nosso mundo moderno. Mas já vimos um exemplo em que a Bíblia está à frente do nosso mundo moderno. É a orientação sobre a estrutura da família e o caminho para uma mulher feliz e realizada. Por mais que a nossa sociedade tente impor à humanidade novos valores criados pelo homem, os anseios profundos do nosso coração continuam a estar de acordo com os desígnios do nosso Criador. Não é por acaso que as mulheres que procuram alinhar as suas vidas com os padrões de vida revelados nas leis de Deus e nos ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus discípulos, tal como estão registrados na sua palavra, são geralmente as mais felizes. Porque a Bíblia foi inspirada pelo projetista e criador da humanidade. Ele sabe como funcionamos, como as nossas mentes e os nossos corações funcionam, e como fomos concebidos para interagir uns com os outros. Muito do sofrimento que vemos à nossa volta nas nossas relações modernas, nas famílias desfeitas, nas crescentes epidemias de tristeza e depressão e nas tensões da sociedade, é abordado diretamente nas suas páginas. Nas páginas das Escrituras, encontra instruções inspiradas do omnipotente e omnisciente Criador da vida sobre como construir um casamento feliz e alegre, como criar bons filhos e dar-lhes uma base para o seu futuro, como se relacionar com os seus colegas de trabalho, chefe e empregados, como ser otimista, pacífico e até grato em tempos difíceis, como interagir com aqueles que discordam de si, até mesmo como amar e tolerar aqueles que o odeiam e lhe desejam mal. Quais destes domínios da vida já não se aplicam? E a experiência ensina-nos sempre que os princípios da Bíblia funcionam. Longe de ser apenas uma coleção de pastores de cabras, encontrará entre aqueles que escreveram as suas palavras pessoas de todos os quadrantes da vida: reis, plebeus, eruditos, trabalhadores, governadores, pescadores, até mesmo um médico e um cobrador de impostos. Mas o Deus da criação, que concebeu a própria vida, que nos ama, cujo caráter é o pináculo do que é bom e correto, e que enviou o seu Filho ao mundo para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, inspirou todas as suas palavras a serem gravadas para sempre. Francamente, não há nenhum livro na Terra mais relevante do que a Bíblia. E mais ainda, embora as suas páginas tenham sido escritas há milhares de anos, o Deus que inspirou as suas palavras é aquele que viu os dias que nos esperavam ainda mais claramente do que os vemos agora sem ele. Como o autor eterno e sempre vivo da Bíblia declara em Isaías 46, lembrai-vos das coisas antigas, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, dizendo, o meu conselho subsistirá e farei tudo o que me aprouver, chamando do Oriente a ave de rapina, o homem que executa o meu conselho de uma terra longínqua. De facto eu o disse, e também o cumprirei. Propus isso, também o farei. Na verdade, o futuro já é uma realidade na mente de Deus. Comparado com a sua compreensão do hoje e do amanhã, nós é que estamos desactualizados. É por isso que dizemos aqui no Mundo de Amanhã
que o nosso objetivo é ajudá-lo a dar sentido ao seu mundo através das páginas da Bíblia. Porque a Bíblia é a mente de Deus impressa, e é apenas nas suas páginas inspiradas que o seu mundo fará verdadeiramente sentido. Os princípios, promessas e profecias da Bíblia proporcionam àqueles que vivem na sua luz uma compreensão poderosa da vida moderna e de como vivê-la, até mesmo do objetivo da própria vida. E essa compreensão não se encontra em mais lado nenhum. Então a ideia de que a Bíblia está desatualizada e é irrelevante para a vida moderna? Um mito tolo, se é que alguma vez existiu. Os mitos que desmascaramos hoje, e muitos outros como eles, tendem a ser lançados por aqueles que tentam desacreditar a palavra de Deus. Às vezes, são lançados de forma tola por aqueles que deveriam saber mais. E outras vezes, são afirmadas por ignorância, por pessoas que estão simplesmente repetindo as coisas que ouviram, sem tomar o tempo para pesquisar e aprender por si mesmas. Tais indivíduos têm feito tais afirmações durante séculos. E enquanto viveram as vidas dissolutas que resultam de ignorar as palavras da vida e depois morreram como todos os homens fazem, a Bíblia sobreviveu a todos eles e permaneceu. Firme, imutável, século após século, geração após geração, a palavra de Deus perdura. Jesus Cristo disse-nos que os seus ensinamentos, registrados na Bíblia tal como estão, ultrapassariam todos os seus detractores. Mais uma vez, vemos a sua promessa profética à nossa espera, como tem acontecido há 2000 anos, em Mateus capítulo 24 e versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão de modo algum. Essa promessa é relatada 3 vezes nas páginas das Sagradas Escrituras. Tem sido verdade durante os últimos 20 séculos e permanecerá verdadeira para sempre. Poder-se-á dizer algo semelhante de qualquer obra que a humanidade tenha criado? Haverá algum outro livro cujas palavras perdurem para a eternidade? Ou cujas palavras possam pôr-nos em contato com a eternidade? E assim, haverá outro livro mais digno do nosso tempo para o conhecer e compreender? Espero que o episódio de hoje o estimule a mergulhar profundamente na palavra de Deus, a abri-la, a apreciá-la de novo e a compreendê-la pelo que ela é, uma dádiva do seu Criador que contém as palavras da vida. Muito obrigado por assistir. Todos nós trabalhamos arduamente aqui no Tomorrow's World para o ajudar a compreender verdadeiramente o seu mundo através das páginas da sua Bíblia. Se quiser saber mais, clique no link abaixo para ver o Bible Fact or Fiction. Se gostou deste artigo, esperamos que o subscreva. Muito obrigado.